Amém, queridos? Mas vira para quem está do teu lado e diga assim, ó, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Muito bom. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se não a trouxe, o celular, se não trouxe, aqui na tela. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 9. Jeremias, ele é um camarada jovem, Jeremias é um menino, e de manhã a gente estava falando aqui sobre Davi junto com Saul, e Saul chamando Davi de menino, e essa coisa do jovem e do menino já estava no meu coração desde de manhã, porque tem muita gente jovem boa nessa igreja, né? Eu sou um pastor orgulhoso de ter jovens espetaculares, igual a gente tem aqui, né? Jovens espetaculares mesmo. Mas Jeremias, ele era jovem, e a juventude ela tem um valor impressionante. Quem veio aqui na peça da Páscoa, né, a gente tem uma coisa aqui na igreja artística, né? Porque a gente tinha a Mara fazendo as peças, elas eram maravilhosas, e de repente a Mara ela está mais sobrecarregada com a questão da faculdade, enfim. E aí vem a Juliana, vem a Karina, e estão dando conta, e é uma coisa espetacular, realmente é impressionante. E a gente tem a juventude no louvor, gente que é jovem. Jeremias, ele vira aqui no capítulo 1, verso 4, ele diz assim, ele mesmo escreve, a palavra do Senhor veio até mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, Jeremias, eu te escolhi, antes de você nascer, eu separei e dei um destino para você, designei você profeta para as nações. Verso 6, mas eu disse, Senhor, estou fora, Senhor soberano, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Amém, queridos? Jeremias estava nervoso porque ele era jovem. E o que ele quis dizer? Sou jovem. O que passa na cabeça de um jovem? Né? Vai fazer alguma coisa? Eu não sei fazer direito. Tenho medo de fazer, não dou conta de fazer. Então, quando a gente está falando aqui de juventude serve para todos, amém? Todos aqueles que se sentem incapazes, se sentem inexperientes, se sentem fora de uma possibilidade, como Jeremias, o jovem, se sentia. Olha, eu sou muito jovem, eu não dou conta, eu sou incapaz, né? De repente ele falou, eu falar a tua palavra, ninguém me respeita. Porque existe essa cultura, né, de respeitar só os mais velhos. Bom, existe essa cultura de desrespeitar todo mundo, né? Então, porque antigamente se respeitavam os mais velhos. Hoje em dia, né? Tem gente que foi criada com aquela coisa, a bênção pai, a bênção mãe. Quem foi criado com a bênção pai, a bênção mãe? Eu não fui, né? E nasci em 68. Quer dizer, a gente vai perdendo alguns valores de sermos abençoados pelo pai, de sermos abençoados pela mãe, aquela coisa de ter o pai e a mãe como uma referência, e tem pai e mãe que de fato não podem abençoar de jeito nenhum filhos. Tem pai e mãe que dá até medo, né, ser filho daquele pai. Dá medo, terror ser filho daquela mãe. Eu não tenho como pedir bênção desse pai e dessa mãe, e aí para aliviar a barra, em vez de trazer uma cura para a família, para e para a mãe, agora meio que pulveriza a família e descaracteriza ela a importância que tem, como se de alguma maneira diminuísse, né, o valor da bênção dos pais. Não é assim. Então Jeremias ele fala, ninguém me respeita, eu sou jovem, eu não tenho experiência, não vai dar para eu fazer o que o Senhor está falando para eu fazer, porque eu não tenho competência. E muitos de nós nos sentimos de verdade incompetentes quando nós estamos diante de desafios que são maiores do que nós. Queridos, eu posso afirmar para vocês que se tem uma característica que eu tenho no meu coração, é um sentimento de incompetência todos os dias, ao longo desses 18 anos à frente desse ministério, dessa igreja. Se tem uma coisa que eu tenho completa noção e ao mesmo tempo é um pavor, é a noção da incompetência e a noção que gera um medo horroroso de não saber fazer. E agora há crescido ainda a ideia de que, já com 51 anos de idade, talvez a minha linguagem já não seja a linguagem da juventude,
E aí você fica ainda mais apavorado, bom, eu não sei, e eu posso, como Jeremias, dizer, eu também não sei falar. Porque se eu entrar num bate-papo pela internet, numa conversa da juventude, provavelmente eu vou entender 30%, 40%, né? Tem uma linguagem que a gente não tem mais, que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente tem dificuldade, e a gente se sente incapaz, a gente se sente diminuído. Jeremias, ele ouviu Deus. Olha só, um jovem ouvindo Deus, e Deus, ao invés de falar para os mais experientes, ao invés de falar para os mais capacitados, ao invés de falar para aqueles que têm uma aparência de maior respeito, Deus vai e fala com um jovem, e fala para o jovem, eu estou te escolhendo, eu? Talvez você esteja aqui na igreja e você fala, bom, a Bíblia ou a igreja ou essas coisas é para os crentes, né? Não sei quantos são crentes e quantos não são que estão aqui, enfim. Mas você entra numa igreja e você fala, isso aí é para eles. Eu não dou conta, eu não entendo, eu não sei. É o mesmo sentimento da cabeça do jovem, essa incompetência, essa incapacidade da elucubração dos pensamentos, de alguma forma concatenar as ideias, organizá-las e colocá-las de forma lógica. Aí você fala, não dá para mim não, eu não sei, isso é para os crentes, isso é para os pastores, isso é para outro tipo de gente. E esse sentimento de incapacidade muitas vezes nos bloqueia e nos até deixa assim meio, fora do contexto, afastados, longe. Outra coisa que esse texto aqui fala, além desse entendimento no versículo 6 de Jeremias, reconhecer que não sabe falar, que é jovem, de não ser respeitado, de não ter experiência, é agora a resposta de Deus. No verso 7, quando Deus fala, Jeremias, olha só, não diga que você é muito jovem, não é importante você ter experiência, é importante você ser obediente. Tudo que eu te mandar falar, você vai e fala. Muitas vezes a gente acaba dificultando o relacionamento com as coisas de Deus ou com as coisas espirituais, porque a gente quer tentar compreender, quer tentar de alguma forma organizar as ideias de maneira lógica. E aí a gente se sente incapaz, inexperiente. Jeremias, ele tem esse contraste aqui com Deus, porque ele fala, eu não sei, Jeremias fala, não precisa saber. É só falar o que eu estou falando, é só repetir o que eu estou te dizendo, é só obedecer, é só você ser fiel, é só você seguir à risca aquilo que está sendo proposto. A vida cristã é algo extremamente simples, é extremamente prático, extremamente concreto e real, porque talvez você olhe para gente mais velha, que você acha que sabe mais, gente que tem um entendimento intelectual maior, mas, na verdade, não faz aquilo que está escrito na Bíblia. O evangelho da verdade é o evangelho que não tem a ver muito com teoria, mas tem a ver com aquilo que você faz no seu dia a dia. Afinal de contas, pelas obras ou pelos frutos, você conhecerá a árvore. Nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Não aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós imaginamos, ou aquilo que nós desejamos, mas aquilo que fazemos. E então Deus vira para Jeremias e fala, olha, você não precisa ficar preocupado de você se sentir incapaz ou de alguma forma menor. A ideia, Jeremias, é que você apenas obedeça, faz só aquilo que eu mandei você fazer. Você vai dizer tudo o que eu te ordenar. Está falando aqui de uma questão de obediência. E Jeremias, então, ele vai ficando intimidado com essa sua incapacidade, e no versículo 8, Deus responde para Jeremias, não tenha medo, não fique intimidado, não fica preocupado com eles, é só você fazer o que eu estou falando para você fazer. E aí começa agora um evangelho que sai do domingo, que sai do culto, que sai de chegar na hora no culto e vai agora para a tua vida, vai contigo para a tua casa. Vai sair daqui com você. Bom, agora você tem duas opções. Ou você faz aquilo que Deus está falando para você fazer, ou você faz aquilo que é uma orientação de Deus, aquilo que você ouviu ou entendeu de Deus, ou então agora você vai fazer o que todo mundo faz. Bom, ninguém está te olhando, ninguém está te vigiando, ninguém está tomando conta da sua vida, ninguém está ali em cima, de alguma maneira, punindo você, caso você não faça algo que não esteja dentro da vontade do Senhor. E aí você acaba se sentindo à vontade para fazer
de repente, coisas que, num contexto eclesiástico, dentro da igreja ou numa companhia de outras pessoas, que você tem mais vontade de revelar apenas um lado, você seja mais cuidadoso, mais criterioso. Mas quando você não tem ninguém te vendo, aliás, tem até um livro cujo título é esse, né? Quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está te vigiando? Né? A gente acaba revelando alguns traços do nosso comportamento, do nosso caráter, que são, de repente, diferentes daquele que é o que Deus queira, ou o que Deus deseja, ou o que Deus orienta para a gente viver. E é interessante que, ao mesmo tempo, é uma dinâmica louca. Cá entre nós, é papo de maluco, queridos, amém? A gente ouve a palavra, sabe que a Bíblia apresenta um caminho, apresenta uma solução, apresenta uma ideia, apresenta, sei lá, escolhe o nome que você quiser dar, uma utopia, uma filosofia, uma visão, uma perspectiva, uma ideia, um caminho, o nome que você quiser dar, está na Bíblia, você vem, ouve, acha legal, gosta, e na hora de fazer, faz outra coisa. Que papo de maluco, que conta que não fecha, que 2 mais 2 é 5, é esse? É interessante como a gente acaba voltando para vamos dizer assim, um esconderijo na nossa incapacidade, em vez de acreditar que Deus nos chamou, que Deus nos dá orientação e que agora a gente vai fazer segundo a orientação de Deus ou não. E a gente faz aquilo que a gente acredita. No final das contas, a gente faz aquilo que a gente quer fazer. Não é ou não é? Eu, por exemplo, estou com um problema sério, queridos, né? Porque eu andei conversando sobre alimentação essa semana, até com o Ailton, mas lá na minha casa eu tenho 2 potes de sorvete, do Ailton mesmo, que contraria o nosso bate-papo, 2 potes de sorvete, né? Eu ganhei no meu aniversário uma caixa de bombom enorme, que ainda tem lá alguns bombons sobrando. Levei para casa alguns chuviscos de Campos que estão lá, bolo também, né? Ontem eu fui almoçar na casa de uma irmã que me deu um pudim de leite condensado. Então eu olho para aquela geladeira, queridos, aquilo contraria tudo aquilo que eu tenho de vontade de cuidar do meu alimento. Porque eu olho ali, doce, 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 doce. É impressionante. Eu não quero comer o doce, mas o doce está ali à disposição. Aí tu vai lá e pega um pedacinho aqui, tu vai e pega um pedacinho ali, de repente, acabou o bolo. Quem comeu? Não fui eu. Aí acaba o chuvisco, acaba o bolo, acaba o bombom, o pudim chegou ontem, está na metade. O sorvete não, o sorvete está lá, pode ter uma colher, mas está lá para dizer, eu não comi todo. E aí a gente, mas é assim que a gente faz com o nosso relacionamento com Deus. A gente cria um subterfúgio, uma espécie de saída. E aí a gente cria umas saídas, né, irmãos? Umas alternativas, que conta que não fecha. E aí Jeremias, ele fala, olha, eu sou pequeno, eu não tenho condições. Deus fala, não precisa ser grande, nem precisa ser esperto, é só obedecer. E não tenha medo, porque eu vou proteger você. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E aí vem, no versículo 9, aquilo que de fato Deus faz em nossas vidas e que marca o nosso coração, para uma vida que vale a pena, ou para uma vida em abundância. O Senhor estende a mão e toca nas nossas vidas. No caso de Jeremias, veio sobre a vida dele, tocou em sua boca e disse, agora eu ponho na sua boca as minhas palavras. O Senhor toca nos nossos corações. O Senhor toca nas nossas vidas. Eu posso te afirmar, e creio que tem muita gente aqui que também pode afirmar isso, eu já fui tocado pelo Senhor, eu não tenho dúvida disso, o Senhor já tocou na minha vida. Você já foi tocado pelo Senhor? Pode dizer amém? A gente foi tocado pelo Senhor. Agora, a coisa que mais me irrita, eu dizia isso lá na aula, é que o fato de a gente ser tocado pelo Senhor não nos dá uma garantia ou um diploma de que nós ficaremos imbatíveis, invioláveis, impenetráveis, super-heróis ou vacinados contra qualquer tipo de situação. A gente precisa ser tocado de novo. Precisamos de uma nova experiência, precisamos outra vez ratificar, reafirmar, confirmar quem é Deus para as nossas vidas, porque senão, após um toque do Senhor e após uma movimentação a partir daquele toque, a gente se esquece, a gente deixa passar,
a gente vira para o lado diferente e não lembra mais, e daqui a pouco a mesma história acontece e a mesma crise. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que Deus está comigo? E aí você volta para a história de Jeremias, como se voltasse, né, o disco e voltasse para o início do ciclo. Você fala: Deus, eu não tenho experiência, eu não consigo viver isso. Não, você tem experiência, você já viveu isso. Então, uma das características que nos deixa intimidado diante das dificuldades da nossa vida é a incapacidade de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O inimigo usa o nosso esquecimento para aborrecer a nossa alma. Nós somos o tempo inteiro tentados a esquecer aquilo que já experimentamos na presença de Deus. Por isso é importante a gente voltar lá no nosso inário antigo e contar quantas bênçãos o Senhor já fez. Lembra daquele hino, Noêmia? Quantas bênçãos, dizes quantas são, estendidas da divina mão. A gente precisa lembrar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Se a gente não ficar lembrando continuamente aquilo que Deus fez por nós, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, ali em Números, o próprio Deus orienta aos pais: olha, conte para os seus filhos aquilo que eu fiz na vida de vocês. Conte, reviva, vivencie junto com eles aquilo que já aconteceu, para que eles tenham uma inspiração e para que vocês não se esqueçam de quem vocês são em mim, quem nós somos em Deus. Porque parece que a nossa capacidade de esquecer nos leva de volta para um processo de juventude, de um inimigo, de pequenez, de achar que não dá conta, de achar que não vence, de achar que não chega, de achar que acabou. Aliás, eu posso te afirmar que talvez essa seja uma das maiores consequências que leva uma pessoa, um ser humano, o portador de uma vida, a tirar sua própria vida ou a cometer suicídio. Se esquece de tudo aquilo de bom que já recebeu e apenas se lembra do problema, da dificuldade, da incapacidade, do medo que tem, da tragédia que está a vida, daquilo que acontece, que está acontecendo e que lhe dá medo, mas se esquece que para ter nascido já foi uma grande vitória, porque lá na fecundação havia apenas um óvulo e um monte de gente correndo para chegar primeiro, e você chegou primeiro, e você nasceu, você já foi vencedor desde o teu nascimento, desde a tua concepção, e você foi gerado, e você foi poupado de todo o mal, e você viveu. E a gente vai esquecendo disso. Umas frustrações, elas parecem que desenvolvem uma mentalidade forte na nossa vida, e a frustração, ela fica forte porque a gente esquece daquilo que a gente já viveu. Você quer ver uma coisa? Eu fiz essa pergunta há um tempo atrás, é uma pergunta retórica, você não precisa responder, mas quantos que estão aqui nessa noite e que agradeceram porque andam? Senhor, muito obrigado pelos meus 5 dedos do pé. Senhor, muito obrigado pelo meu dedo mindinho do meu pé esquerdo. Quem orou por isso? A gente não lembra. Agora vai dar uma topada no canto da mesa. Senhor, tem misericórdia, o meu dedinho. Não é assim que a gente faz. A gente se esquece daquilo que não tem muito valor. Mas tem muito valor. Só que a gente foca no problema, foca na dor, foca na dificuldade, foca no que é terrível. E a vida também é terrível. A vida também é dura. A vida é dura. A vida não é fácil, a vida é difícil. Viver é um desafio. E eu estou aqui diante de um monte de gente vencedora e vitoriosa, porque está vivendo. Amém, queridos? Estamos vivendo. Somos entregues à morte o dia todo, diz a palavra, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A incapacidade de lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós, nos faz nos sentir meninos. E aí quando vem algo que a gente entende que é maior, entende que é mais forte, entende que é mais poderoso, entende que está além da nossa capacidade, vem o medo. E o medo paralisa, e o medo assombra, e o medo te deixa desesperado. E o medo parece que você não vai conseguir. Por quê? Porque você esqueceu quem é o teu Deus, que te fez grandes coisas.
Por isso precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós. Precisamos nos lembrar aquilo que pode nos dar esperança. Precisamos revisitar a nossa história, não para achar lá as derrotas, com certeza elas estarão lá, mas para achar na nossa história a provisão, o sustento, o cuidado, o domínio de Deus em nossas vidas. Porque em todas aquelas coisas, nós somos vencedores, e você está aqui hoje, numa igreja, ouvindo um pastor, vivendo a sua vida. Que Deus seja louvado por isso. Glória, pois, a Ele. Amém, aleluia. Nós somos aqui. Agora, claro que a gente tem objetivos, vontades, desejos, sonhos, planos, planejamentos e um futuro que a gente quer. Então, você não pode se sentir, de alguma maneira, abandonado ou largado por Deus nesse processo todo. Jeremias se sentia um menino. E, às vezes, a gente olha para os meninos e acha que eles não têm tanto valor. Mas os meninos têm valor, sim. Eu separei aqui na história da Bíblia 2 meninas. Nem menino era, 2 meninas. Uma que está ali no livro de Mateus, capítulo 26, verso 69 até o verso 70. Mateus, capítulo 26, verso 69 a 70. Uma menina que foi usada, não por Deus, mas foi usada contra um homem para intimidar, para deixar aquele homem marmanjo com medo. Estava ali, Pedro estava sentado no pátio. E uma criada, presta atenção, todas as vezes que você ler essa expressão criada era uma pessoa que ainda não estava totalmente pronta, ela estava sendo criada. Então é uma menina, é uma pessoa que ajudava na casa para que a casa pudesse se desenvolver. Exatamente igual você, pai de uma jovem adolescente, que a sua filha que está sendo bem criada, ajuda na sua casa, lava a louça, faz faxina, lava a roupa. Amém, queridos? Amém profético? Amém? Aleluia. Uma criada, uma menina, uma jovenzinha. Essa jovenzinha estava ali e virou para Pedro, aproximou-se dele. Pedro, aquele cara que todo mundo, quando lê na Bíblia, fala, Pedro era o cara, Pedro era impetuoso, Pedro era impulsivo, Pedro era decidido. Ela virou para Pedro e falou, você também estava lá com Jesus. Ó, verso 70. Mas Pedro, não, eu não. Queridos, aí Pedro ainda tenta desmerecer ou descredenciar aquela menina, aquela jovenzinha que tinha razão. Porque é isso que o adulto faz. Ele se esconde na sua idade. Ele se mantém no lugar para defender aquilo que ele falou na sua experiência. E Pedro virou para a menina e falou, diante de todo mundo, não sei o que você está falando. Eu não sei de nada disso. Está tudo errado. E é interessante que a gente vê João, capítulo 18, de 16 a 18, a gente vê aqui uma coisa completamente diferente, porque Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta, né? O outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, fez lá uma pechada, voltou, falou com a moça encarregada, essa moça, né? E fez Pedro entrar, verso 17, ela perguntou, Pedro, você não é um dos discípulos? Não sou eu não. Quer dizer, Pedro está contando a mesma história de Mateus aqui agora em João. Verso 18, fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Presta atenção, Pedro estava do lado dos guardas e não teve medo dos guardas. Os guardas prenderam a Jesus. Os guardas foram aqueles que arrastaram Jesus, que chicotearam Jesus. Pedro estava lá com os caras, numa boa. Mas uma menina falou, você estava lá com eles. Pedro falou, eu não. Entenda que o medo e a intimidação são de origem completamente espiritual. Não é natural. Porque se fosse natural, Pedro não ia ter medo de uma menina, ele iria ter medo dos guardas, iria ter medo dos soldados. Estava frio, os soldados estavam lá, Jesus estava preso, ele queria chegar perto, queria olhar, ele queria participar daquele momento, não sei para quê, porque ele não fez nada, ele só negou a Jesus aqui nesse episódio, mas ele queria estar junto e teve medo de uma menina, mas não teve medo dos guardas.
Eu quero usar esses textos bíblicos que se contrapõem nas posturas de Pedro para dizer para nós que às vezes a gente tem medo de coisas tão pequenas e nós temos tanta coragem para enfrentar tanta coisa grande. As coisas pequenas, talvez dentro de uma visão natural, elas não sejam tão valorizadas, mas dentro de uma visão espiritual, as coisas pequenas, elas não são nem menores, nem são maiores, elas são as coisas que são. Então entenda que Pedro, nesse momento aqui, ele fica claramente atordoado com aquela menina, mas tranquilo do lado dos guardas. Eu quero usar esse exemplo para mostrar para vocês que uma jovem, uma pessoa com menos idade, ela pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos do inimigo ou nas mãos de Deus. A gente fica olhando às vezes para a juventude e despreza os mais jovens, como se a gente fosse capaz de ser melhor do que eles. Mas não é não. Não é não. Os jovens têm o seu valor, os jovens têm a sua importância e os jovens têm a sua autoridade. Quando ela vem de Deus, como veio sobre a vida de Jeremias, está resolvido. Essa menina deixou Pedro numa situação de extremo desconforto. Talvez Pedro estivesse mais preparado para enfrentar, né, aqueles guardas, aqueles soldados. Há um tempo atrás, né, estava lá com Jesus no Getsemane, e Jesus estava sendo preso. Pedro pegou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Qual era o nome do soldado? Malco. E aí cortou a orelha do soldado. Jesus falou nada disso. Agora Pedro está diante de uma menininha. E ele está se sentindo agora o quê? Constrangido. Por quê? Porque ela falou a verdade. Porque ela apontou algo que talvez um adulto não tivesse visto. Então veja, o que Pedro aqui está fazendo? Pedro está se escondendo, Pedro está mentindo, dizendo que não conhece a Jesus. Pedro está ali negando a sua natureza de discípulo, e aí quando ele consegue enganar todo mundo, ele fica em paz. Mas vem uma jovem e denuncia o erro de Pedro, vem uma jovenzinha e fala, não, você estava lá com ele, você é um galileu. E Pedro se desconcerta todo e tenta descredenciá-la para poder manter a sua história. Então o que eu quero dizer é que quando nós estamos falando de assuntos espirituais, não é o mais velho que tem razão, não é o mais experiente quem tem razão, não é o mais adulto quem tem razão, mas é aquele que está do lado da verdade que tem a razão. E às vezes quem está do lado da verdade é um jovem, é alguém que aparentemente é menor, aparentemente sabe menos, aparentemente tem menos experiência, aparentemente é alguém que não tem a habilidade, a capacidade, mas ele tem aquilo que Jeremias recebeu de Deus como orientação, ele tem a obediência, ele faz aquilo que tem que fazer, ele é verdadeiro, ele é honesto, e isso é poderoso demais. A verdade é poderosa demais, a honestidade é poderosa demais. E ela cria um desconforto naqueles que querem permanecer no erro equívoco, que era o caso aqui de Pedro, presta atenção. Ela era só uma criada, uma menina. Pedro era um discípulo, andou com Jesus esse tempo todo, do lado do mestre, tinha cortado a orelha do soldado. A gente vai construindo uma ideia e de repente ele cai por causa de um erro diante de uma jovenzinha. O que eu quero dizer para vocês é que as coisas espirituais, elas são construídas com base na obediência e com base na verdade de Deus. Não dá para você achar que o teu relacionamento com Deus vai ser a partir da tua habilidade, do teu talento. Conversando com uma jovem talentosa durante essa semana e falando sobre ministração, quando falta unção, o talento, ele aparentemente, ele atende aquela demanda. Então, quando falta unção numa pregação, ou numa explanação da palavra, o que a gente está fazendo aqui agora, quando falta unção, quem sabe falar, vai falar bem. Quem sabe organizar as ideias, vai organizar bem. Porque quando falta unção, você tem habilidade. E tem gente que apenas baseia a sua vida na habilidade. Daqui a pouco, imagina, espero que não, em nome de Jesus, eu estou aqui debaixo da unção do Senhor, mas se levanta um jovenzinho e fala, eis que te digo, pastor, que você está falando aí está tudo errado, porque Deus não falou isso contigo. E aí? Aí eu viro, cala a boca, jovenzinho, aqui pastor sou eu. Quem está com o microfone sou eu. Você não sabe o que está escrito? Quem tem o microfone é quem tem o poder?
É mais ou menos isso que aconteceu aqui com Pedro, e é mais ou menos isso que acontece nas nossas vidas, quando nós achamos que já chegamos num patamar, já chegamos num lugar, já chegamos num estágio da nossa vida, e que aí não importa muito o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, mas não naquele aspecto de não ficar preso às aparências. Pelo contrário, no aspecto de que eu sei o que eu tenho que fazer. Então, se eu vou chegar atrasado, vai ter uma justificativa, vai ter uma resposta, vai ter uma posição que vai convencer, então eu estou tranquilo. Tem gente que já tem um banco de respostas, né? Um banco de posições. Já arma, já deixa lá uma cama feita. Eu não sei os jovens de hoje, eu espero que não, mas quando eu era mais novo e chegava atrasado na escola, que era uma coisa que não acontecia nunca, eu já tinha todo um plano de estratégia montado para justificar com o coordenador e com o diretor. Porque quando o coordenador não dava conta, eu ia lá no diretor. Porque a gente elabora processos para defender a nossa tese, mesmo que seja errado. Só que chega diante de alguma situação, onde Deus manda a gente fazer alguma coisa, fala, não dá, eu sou jovem, eu sou pequeno, eu não dou conta, eu não consigo. Sabe, meus amados, eu quero dizer para você que se você estiver em Deus e você for capaz de ser obediente, você pode qualquer coisa. Se você se sente incapaz ou você se sente menor, não é por aí o raciocínio. Isso é importante para você arrumar um emprego. Isso é importante para você ter uma colocação profissional. Aí você tem que estudar, fazer curso, aperfeiçoar, fazer treinamento, ótimo, vai lá, cai dentro, vai lá, se esforça, luta, é contigo mesmo. Agora, nas coisas espirituais, o que importa é a obediência, é a capacidade que você tem de fazer aquilo que Deus manda você fazer. E olha lá, não é fácil obedecer aquilo que Deus manda você fazer, você vai precisar de fé e de coragem. Queridos, eu já falei, não foi fácil para mim doar o fígado, não foi de graça, não foi gratuito, foi um processo na minha vida, e eu precisei acreditar muito nisso. Antes, não foi fácil pegar todo o dinheiro que eu tinha para poder criar o meu negócio, montar a minha estrutura, isso foi lá em 1990, e pegar todo o dinheirinho que eu tinha e ofertar na igreja, porque Deus havia falado, e eu ficar sem nada. Não foi fácil. Não foi fácil. Quando a gente vai para a África, a primeira vez que eu fui, porque Deus falou, aí eu fui, vai para onde? Não sei. Vai falar com quem? Não sei. Vai dormir aonde? Não sei. Eu comprei a passagem e nem sei para onde vou. Nunca é fácil. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente está pisando num terreno desconhecido, descontrolado, fora da nossa alçada, mas Deus que dá a palavra, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ele é Deus, Ele não mente, Ele não falha, Ele não erra, Ele não se esquece, Ele não se engana. Deus ainda é Deus. E aí você fica às vezes afrontado, né? Porque tem experiência, dá conta do recado, como Pedro, mas cai diante de uma menina. Agora teve um outro camarada que se deu bem, porque foi capaz de ouvir uma menina. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 e 2. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 e 2, conta a história de Naamã, que estava com lepra, uma doença incurável, uma doença sem solução, e uma doença que isolava socialmente e que impedia a pessoa de ter contato com qualquer outra, era algo terrível, e Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria, era respeitado, era honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro tinha tudo na vida, mas não tinha saúde, ficou leproso. Verso 2, ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa, presa, uma menina que era criada e passou a servir a mulher de Naamã. E essa menina, criada na casa de Naamã, virou para Naamã e falou, olha só, tem lá na minha terra um profeta, tem um camarada lá que ele pode te ajudar. E aí Naamã, é interessante, queridos, porque Naamã, ele ouviu a menina. Olha como as coisas são. Ele ouviu a menina, mas não quis ouvir o profeta.
Naamã, capítulo, Naamã, 2 Reis, capítulo 5, verso 4 e 5, na sequência. E Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina disse. Aí o rei da Síria respondeu, então vai, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, em cima daquilo que a menina tinha dito, e ela foi atrás do profeta, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Aí chegou lá diante do profeta, que foi a dica da menina, ele ouviu a menina, a ponto de chegar até o rei, ele ouviu. Agora chegou lá, Eliseu enviou um mensageiro para Naamã e mandou dizer para ele, Naamã, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Típico coisas que Deus faz mesmo, né? Coisas esquisitas. Por que tem que lavar 7 vezes? Por que tem que ser no Rio Jordão? Por que só se fizesse aquilo vai ter a resposta? As coisas de Deus são esquisitas. As coisas de Deus são estranhas. Agora, o que aconteceu com Naamã? Ele não entendeu as coisas de Deus, verso 11, e então Naamã ficou indignado. Claro, né? Racionalmente falando, ele não ouviu. Eu estava certo de que o profeta sairia, me receberia, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, ele ficou frustrado pela receptividade que ele teve com o profeta e fechou o coração. Às vezes a gente ouve uma menina, mas não ouve um profeta. Às vezes a gente ouve coisas que são tão pequenas, mas quando a gente chega para ouvir as coisas, até mesmo que aquela menina disse para Naamã fazer, ele foi incapaz. De repente uma menina fala, tio, vai na igreja. Tio, vai na igreja hoje, vai no culto hoje, me leva hoje no culto. E aí você vem, chega aqui, não, esse pastor não rola não estou gostando, não é por isso, não é meu estilo, eu não gostei, essa igreja não dá. Então veja que, às vezes a gente é capaz de ouvir coisas que têm, abre aspas, que é exatamente essa a perspectiva que eu estou pegando, coisas que são menores, menos importantes, mas quando a gente chega diante de uma coisa maior, mais importante, somos incapazes de ouvir. Então veja que as coisas espirituais, elas navegam num mar diferenciado, elas vão, horas o jovem, o pequeno, ele é incapaz, mas a gente tem que ouvi-lo, horas não. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso é que você não deve desprezar a origem daquilo que Deus fala com você, porque é Deus que está falando com você. Ultimamente eu tenho visto muito uma incapacidade de abstrair quem fala daquilo que está sendo falado. E pelo contrário, eu tenho visto muita gente que só quer ouvir medalhão. Se eu for para um curso de mestrado, eu realmente vou querer ouvir medalhões. Se eu for para uma faculdade, eu vou querer aquela que tenha a melhor nota no MEC, para que me dê um melhor diploma, para eu ter melhor vida profissional. Mas as coisas de Deus... As coisas de Deus vêm de maneiras completamente diferentes e lógicas, que não batem com a expectativa que nós temos para as nossas vidas, mas isso não significa que Deus não está falando. Parece que a gente ouve a voz de Deus quando ela se encaixa dentro de um parâmetro e quando ela vem de um jeitinho que a gente quer que ela venha, mas Deus pode usar um jovem para falar contigo, eu creio nisso. Deus pode usar uma criança para falar contigo, eu creio nisso. Eu me lembro muito bem da Estela, que foi uma senhora que era membro aqui da igreja, e ela agora foi morar lá com seu filho lá em Salvador, e ela me contou uma vez que ela chegou no culto, muito triste, muito chateada, ela era pequenininha, tinha 5 anos, e a Giovana tinha passado por ela, não deu mole, não deu bola, lá pelas tantas, no meio do caminho aqui, nesse corredor mesmo, a Giovana parou, voltou, foi até a Estela, e deu um abraço nela, e deu um beijo nela. E a Estela chorou, e ela falou, pastor, eu senti um abraço de Deus na minha vida naquele dia. Deus usando uma criança. Quem Deus usa para abençoar você? Qual é a origem da bênção de Deus na sua vida? Me perdoe se às vezes o meu jeito, ou a minha forma, ou quem eu sou, de alguma forma atrapalha você no seu juízo, ou no seu julgamento, ou a sua expectativa de ouvir a voz de Deus. Mas entenda que maior é a mensagem do que aquele que fala a mensagem.
Nós precisamos ir além daquilo que nós entendemos que é o modelo, que é o formato. Deus usa um jovem, usou e vai continuar usando. Davi era jovem, Jeremias era jovem, e aqui nessa igreja nós temos jovens que são usados por Deus. Posso ouvir um amém, querido? Agora, se você começa a estabelecer parâmetros, começa a estabelecer critérios, começa a criar um modelo, aí você vai, não, eu só vou ouvir o pastor que está na rádio, só vou ouvir o pastor que está na televisão, eu só vou ouvir o pastor que não sei o quê, eu só vou tocar com aquela banda que tem um EP gravado, eu só vou usar o teclado quando tiver aquele negócio, Ableton, que é bonito, e eu só vou fazer aquele acorde quando... E aí você começa a estabelecer um monte de parâmetro, e aí você começa a limitar a maneira como você louva, você começa a limitar a origem da mensagem que você ouve, e você começa a colocar um monte de regras, e então você acaba perdendo aquilo que é pueril, que é infantil, que é como criança. E que Deus quer para a sua vida, que é simplesmente ser crédulo e acreditar. Hoje de manhã, eu vi a Isabela correndo com a Sarinha e correndo com a Mariana. E é interessante que as 3 meninas estavam correndo no corredor, e sabe qual era a brincadeira delas que fazia com que elas gargalhassem? Elas saíam correndo e gritavam. Aí chegava no final, gritavam e saíam correndo. Eu confesso, fiquei tentando achar uma lógica, uma coerência lúdica. Fui até Piaget, passei por Vygotsky, não achei nada que pudesse dar uma conexão. Eu falei, meu Deus, elas só são crianças. A gente que quer entender tudo, que quer coordenar tudo, que quer compreender tudo, que quer explicar tudo, que quer dominar tudo, a gente perde brilho da vida que vem nas coisas que são liberadas nos pequenos detalhes, nas pequenas alegrias que Deus nos dá todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. E para encerrar essa palavra, eu quero terminar com Lucas, no capítulo 22, versículo 24 até 34, é uma leitura um pouco mais extensa, de 10 versículos, e estava ali Jesus, ele havia acabado de cear com seus discípulos, Jesus havia acabado de fazer aquele movimento de levantar o cálice, levantar o pão, ele havia lavado os pés dos discípulos, e estava aquele movimento ali totalmente espiritual, né? Só que não, porque surgiu uma discussão entre os discípulos, acerca de qual deles seria considerado o maior. E esse é o contexto da palavra, o maior. Então Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês, repita comigo, deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa, como quem serve. Pois quem é maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado na mesa? Bom, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando todo o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. E aí, agora começa aquela ideia que aconteceu quando Pedro, ele ficou intimidado com aquela menina. Simão, que é Pedro, Satanás pediu para peneirar você como um trigo. Mas eu orei por você. Repete assim comigo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Verso 33. Mas Pedro logo respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, Pedro, eu lhe digo que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. E quando Pedro estava lá com aquela menina, foi a primeira vez que ele negou que conhecia a Jesus. Com toda a força do seu temperamento, com todo o seu jeito explosivo, ou até mesmo intempestuoso, ele agora cai
diante de uma menina. Ele disse para Jesus que ia fazer uma coisa, mas na hora do vamos ver, ele fez outra completamente diferente. Porque as coisas espirituais não são resolvidas na força da nossa habilidade. O que eu quero que você saia daqui nessa noite é entendendo que as coisas espirituais são resolvidas através da oração. Não é a sua habilidade, não é a sua força, nem é o seu poder de decisão. Eu não vou te negar, eu vou ficar firme, eu não vou retroceder. As coisas espirituais são resolvidas através da oração, quando nós contamos com a ajuda de Deus. Porque se Deus não ajudar, a gente não vai dar conta. E não dando conta, a gente aí tem aquela coisa, é uma meio vergonha, é uma meia culpa, aí você acaba querendo justificar e acaba desvalorizando, desmerecendo as coisas de Deus para continuar com o seu jeitão, com a sua culpa, com o seu, escondidinha e com o seu temperamento, vamos dizer assim, resguardado. Mas Pedro, ele é exposto. Pedro, ele é de alguma maneira envergonhado, entre aspas, porque na verdade ele estava sendo curado. Ele nega Jesus uma vez, nega duas, nega três. Depois Jesus aparece com ele e ele acaba resolvendo aquele problema. O que eu quero dizer para você é que você precisa de oração. Você precisa de oração para a sua fé não acabar. Você não vai continuar sendo um servo de Deus, um cristão, só porque você vem na igreja e chega na hora, e lê a Bíblia, e dá o dízimo. Isso tudo vai acabar fortalecendo a sua fé e ajudando sim, com certeza. Mas vai chegar uma hora que se você não estiver conectado com o sobrenatural, você não vai dar conta. Hoje eu estava lá em casa e recebi uma mensagem da Rose, e ela estava dizendo: pastor, eu vou passar por uma segunda cirurgia, e eu queria pedir oração. Sabe, queridos, ela falou: desculpa incomodar. Não incomodou não, Rose. Sabe por quê, queridos? Porque quando alguém reconhece, com certeza, tem um médico planejado, tem um medicamento planejado, tem um processo definido, tudo o que podia fazer foi feito, mas daí para dizer, eu vou dar conta, vou resolver, vai dar tudo certo. Não, eu preciso de oração, eu dependo de Deus. Eu quero dizer para você, para que você não desfaleça na sua fé, você vai precisar de ajuda de oração. Você vai precisar reconhecer que você depende de Deus, que você precisa de Deus, e que ainda que você tenha experiência para montar lá o macarrão, aquela experiência fica para aquela experiência. Hoje teve uma dinâmica muito interessante. Aí a Marise e a Vitória falaram: já fiz. Eu falo: mas pode fazer, porque cada experiência é diferente da outra. E às vezes a gente acha, eu sei fazer, eu dou conta. Não dá, não dá. Dependemos de Deus para sobreviver nessa vida. Dependemos de Deus para sair daqui e chegar em casa vivos. Dependemos de Deus para dar conta de ter trabalho, para dar conta de ter saúde. Dependemos de Deus para dar conta de fazer a nossa vida girar, para fazer o nosso casamento render, para sermos felizes no nosso casamento, para sermos felizes com nossos filhos. Dependemos de Deus para todas as coisas. Nessa noite eu quero dizer para você que sabe para que você veio aqui hoje? Para isso, para receber uma oração, para que a sua fé não desfaleça. Deus trouxe você até aqui para dizer para você que se você orar e se você perseverar, as coisas vão acontecer na sua vida. A igreja ora, nós temos aqui a sala de oração às quartas-feiras. Tem gente que se anima mais para vir para um culto de oração, tem gente que se anima menos. Mas se nós não orarmos, nada vai acontecer. Porém, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.